Wilson Richards sempre foi bom com trabalhos manuais. Ele tem certo dom para consertar coisas quebradas, estragadas ou destruídas. Wilson vai aonde o trabalho o chama, passando de um serviço para o outro conforme a demanda. Ele acredita que se oferecer um bom negócio às pessoas, elas os tratarão bem. Ainda assim, ele já viu algumas coisas estranhas em sua vida, e as casas abandonadas e em ruínas não foram os únicos lugares onde ele sentiu arrepios. As mansões enormes às vezes têm mais coisas de errado do que apenas furos no telhado. Wilson Richards sabe que não há como consertar tudo, mas, quando um homem tem a sorte de conhecer sua vocação, ele também sabe que não deve ignorá-la. Senhoras e senhores, estamos de volta com mais um tutorial de pintura aqui no PFP. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar aqui com Wilson Richards, o segundo sobrevivente da expansão Além do Limiar. A Caixa Oniele, que é o outro sobrevivente, nós já temos um tutorial aqui no canal. Dá uma conferida lá se você ainda não assistiu. A gente começa, como sempre, preparando a miniatura, removendo as mold lines, as linhas de molde, passando primer, prendendo a miniatura em algum suporte para que a gordura da mão não fique pegando na miniatura e depois possa prejudicar o trabalho. E com isso a gente está pronto para poder começar a pintura em si. Essa pintura seguiu uma técnica um pouco diferente. Ao invés de focar em cores mais sólidas, eu usei a tinta um pouco mais diluída e fui construindo mesmo as cores com várias e várias camadas. Aqui no vídeo acaba não aparecendo todas as camadas, mas não houve cor que recebeu apenas uma camada de tinta. Várias camadas para poder ir construindo a cor de acordo. Nessa técnica, a gente, com a tinta bem diluída, passa várias camadas, de modo que a gente vai focando as camadas subsequentes nos locais onde a gente precisa de mais saturação. Então, por exemplo, eu poderia começar com uma cor mais clara e passar ela na primeira camada em todo o espaço que vai receber aquela cor. Na camada seguinte, eu poderia clarear um pouco mais essa tinta, essa mistura, e focar nos lugares onde eu quero os highlights. Em uma próxima etapa, poderia escurecer essa tinta base e focar só nos lugares onde vai receber a sombra. Então essa seria a diferença dessa técnica para a pintura, em que a gente passa uma camada da tinta base, depois um wash e finaliza fazendo os highlights, que é a técnica que eu utilizei mais no canal até o momento. Wilson Richards é hoje o personagem que eu mais gosto de jogar no Mansions of Madness. Ele realmente é bem forte. Ele tem uma boa força, boa agilidade e boa capacidade de negociação. São características que tornam ele um personagem bem interessante. E a habilidade dele também é muito boa. Quando ele faz um teste de horror, que a partir de certo ponto do jogo pode se dar basicamente todo turno, ele fica focado, ele recebe uma condição de focado. E o que a condição de focado faz? Você pode descartar a carta de focado e transformar todas as lupas que você obteve em uma rolagem de dados em sucessos. Normalmente, para poder fazer isso, você precisaria gastar talvez várias pistas que você tivesse coletado durante o jogo. E, no caso dele, não. Você pode simplesmente descartar a carta e transformar 1, 2, 3, 4, quantas lupas você tivesse de uma vez só em sucessos. Voltando aqui agora para a pintura, a cor preta eu utilizei ela não só para poder pintar os lugares onde seria preto, que no caso não eram muitos lugares que teriam a cor preta no final, mas o cabelo, na verdade, a mesma bota, que é uma bota escura, eu acabei usando um cinza escuro para poder fazer como cor principal dela. Mas eu usei o preto para duas coisas interessantes aqui nessa miniatura. Uma, para o metal. O preto ele dá uma base para o metal muito bacana.
você pinta de preto aquilo que você quer que seja um metal, e numa etapa seguinte faz um dry brush, pincela com um pincel bem seco a tinta metálica na região que você quer pintar o metal. Dá uma sensação bem realista do metal mais antigo, um metal batido, um metal já bem usado, que seria o caso dessa espingarda dele. E a outra coisa que eu usei o preto foi para poder fazer a separação de alguns pontos da miniatura. Então, por exemplo, a união entre algumas partes das peças de roupa, entre a calça e o colete, entre a calça e a bota, entre a arma e a mão e o suporte de madeira dela. Isso dá um contraste bacana, sem que você precise fazer um wash que pode sujar a miniatura. Como a gente está usando essa técnica de ir escurecendo e clareando só com a tinta bem diluída, passar um wash, dependendo da forma como você aplica, pode acabar manchando a miniatura. Então é mais interessante nesse tipo de técnica que você use o wash apenas em pontos específicos, como por exemplo no chapéu, que eu usei ele só na região interna, onde tem uma cinta no chapéu, e naquela parte superior que faz uma concavidade. Isso dá um efeito diferenciado, dá um efeito bacana. E adiciona uma cor um pouco diferente, porque mesmo que seja um marrom, um wash amarronzado, é um tom de marrom diferente daquele que eu usei para poder fazer o chapéu. Isso enriquece a miniatura. Então isso é uma coisa interessante também, introduzir cores diferentes, mesmo que sejam da mesma grande categoria, né? A categoria dos marrons, você tem marrons mais esverdeados, marrons mais avermelhados, marrons mais acinzentados, e essa mistura pode trazer uma riqueza e um realismo para a pintura. Para a pele, como eu acabei fazendo um highlight que eu achei muito forte, eu acabei iluminando demais a pele, eu preferi aplicar um wash nela depois para poder escurecer ela como um todo. Então eu acabei abaixando um pouco o tom dela, aplicando o wash em toda ela, diferente de outras partes da miniatura que o wash foi aplicado de forma mais pontual. Para poder finalizar o metal, a gente aplica um wash preto, porque mesmo fazendo dry brush, dependendo de como é o formato da peça, acaba indo tinta nas reentrâncias e perdendo um pouco do realismo das sombras da miniatura. Então um wash preto para poder finalizar e tirar até um pouco do brilho que a tinta metálica deixa no metal, para poder deixar ele mais com aquela cara de metal antigo mesmo, aquele metal já meio querendo começar a oxidar, bem batido, bastante usado, que seria o caso de uma espingarda, principalmente se você está usando ela para poder sobreviver aos mitos de Cthulhu. Finalizando a base da miniatura, novamente pintando de cinza. Ainda não fiz, mas mantenho a minha perspectiva de pintar, de trocar essa base por uma base de acrílico. Fica bem legal, bem interessante, mas eu preciso adquirir essas bases ainda e eventualmente vai acontecer. E finalizando a camisa, veja que o objetivo era que a camisa parecesse branca, mas a cor principal que eu usei nela, a cor base, não foi o branco, foi um cinza bem claro. Isso porque se você pinta de branco a camisa, você fica sem opção de highlight. Então é melhor usar um cinza como a cor base quando você está querendo pintar um branco. Aí você escurece um pouco com um cinza um pouco mais escuro as reentrâncias e faz a iluminação com um branco mais forte do que você faria uma iluminação normal. Dessa forma, você fica com uma impressão de branco, mas quando você olha bem de perto, você vê que na verdade é formado por vários cinzas, que é o que acontece na vida real. Se você analisar suas peças de roupa, você vai ver que em uma foto, você vai ver que dificilmente você vai estar olhando para um branco chapado. Vai estar olhando mesmo para uma composição de cinzas, ou até com outras tonalidades, com um pouco de vermelho, por exemplo, ou até um pouco de azul misturado. Certo? Galera, esse foi o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.